Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre um assunto que, apesar de muitas vezes ser silencioso e pouco comentado, afeta a vida de muita gente. A compulsão ou vício, se assim você preferir. Tripulação, decolagem autorizada. Você já comprou algo que não precisava, comeu fora da conta ou voltou algumas vezes para conferir se a porta estava mesmo fechada? Pois é, isso pode ser um sinal de compulsão. O uso compulsivo de pornografia é visto não apenas como um problema comportamental, mas como um sintoma de sofrimento psíquico que necessita ser simbolizado e elaborado. A pornografia na psicanálise é compreendida como um fenômeno complexo, relacionado à sexualidade, ao inconsciente e aos desejos reprimidos. Segundo a visão psicanalítica, o vício em pornografia pode ser entendido não apenas como um hábito, mas como um sintoma que expressa conflitos internos não resolvidos, desejos reprimidos, angústias e traumas que o sujeito não conseguiu simbolizar. Aglaíse, o que você me diz disso? Bem, eu penso que esse tema é muito abrangente. Ele passa por vários viés. E um deles algo interessante que a gente já vem discutindo há algum tempo aqui, são sobre questões que passam pela moral e pelo imoral, pelo certo, pelo errado. Essas questões sempre atravessam uma cultura, algo que diz de um contexto sócio-histórico, vem de uma época, vem de uma região geográfica e sempre vem permeando esse lugar do sexual, do que a psicanálise traz do recalcamento, do que atravessa questões que incomodam o ser humano. E a pornografia, ela sempre esteve presente na vida, no que representa o ser humano, porque isso diz do sexual, do que atravessa esse psiquismo, do que constitui esse psiquismo. Se a gente visita alguns sítios arqueológicos, a gente vê figuras dessas pornografias pintadas na parede. Então não é de hoje que permeia esse psiquismo, esse imaginário desse ser humano. E esse lugar do que é permitido, do que não é permitido, dentro desses lugares que transitam sexual, é um mundo de possibilidades. E esse imaginário, ele atravessa o ser humano. Já dizia o Lacan, não existe relação sexual. E até o Caligares, ele diz, quanto não é esse sexual, não é tão virtual, até mesmo em dois. Porque quanto que você tá com a pessoa e atravessa esse imaginário de uma outra cena? E por que não uma cena nessa telinha que as pessoas hoje têm tanto acesso tão fácil? E eu fico pensando quanto que a cultura atravessa para poder ditar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer. A questão é o quanto essa questão atravessa só os jogos preliminares, nesses jogos eróticos entre os casais, ou até hoje tem os trisais também, enfim, as relações, ou quando traz um prejuízo psíquico e a pessoa não consegue ter uma outra possibilidade de satisfação. E aí a gente vai permeando o lugar de uma compulsão. O que vocês acham, meninas? Eu queria fazer um paralelo entre o gostar e a compulsão, o vício. O gostar é do plano do desejo, é uma decisão consciente. A pessoa não sente falta ou não sofre se não tiver aquilo. Pode até substituir por outra coisa. Já o vício, a compulsão, já está no plano da necessidade. Você não pode deixar de fazer aquilo. Você não consegue controlar. Tem que ser a força do inconsciente. É uma necessidade. Por exemplo, você tem que comer
comer, você tem que beber água, então você fica ali, nada substitui aquilo. Então, o vício e a compulsão é uma necessidade que cada vez mais você toma o seu dia com aquela punção, com aquela falta. Você, por exemplo, já pensa o seu dia, nada é mais importante do que aquela pausa que você vai fazer para satisfazer aquele vício, ou seja, a compulsão, um buraco que existe, vamos dizer assim, que você vai ficar, tenta tamponar, mas ele se abre novamente. Você pensa, enquanto você acende um cigarro, por exemplo, você está tirando o quê? Aquela angústia, está tamponando aquela falta, mas logo, logo ele abre de novo, como uma estrada, vamos dizer, cheia de buracos, que você fecha os buracos e depois os mesmos buracos eles se abrem. E às vezes até maior. Então, nessa lógica do buraco, que é para ser tamponado, que você tenta tamponar, que ele vai e volta, você não elabora. Nós podemos ter como exemplos, vamos pensar, com relação ao fumo. Você pode gostar do cigarro, até fumar de vez em quando, mas aquilo ali você não tem, você pode substituir por outra coisa, e aquilo não é uma necessidade premente. No caso de compras, por exemplo, tem gente que tem compulsão por compras. E aquilo ali faz parte do dia a dia dela. Se ela não sair para fazer uma compra, ela não substitui por outra coisa. É uma necessidade. E aí, no caso do jogo, quem gosta de jogar, pode jogar apostado, pode jogar ali com uma turma de amigos, mas quem tem a compulsão por jogo, ela vai sozinha, ela joga de qualquer jeito, em qualquer hora, ela tem que suprir aquilo. Então, a bebida, e até tem outras compulsões mais químicas, um vício, vamos dizer, mais que gera uma dependência química. E aí, o que fazer para tamponar isso? Só deixar de fazer um treinamento para você deixar de fumar, não fumar? Como que você sai dessa? Uma das alternativas que eu encaro, né, que o grupo, a gente trabalha isso, que é na psicanálise. Você tem que realmente encarar os buracos, encarar os problemas. E aí, nesse enfrentamento, você realmente precisa ter um trabalho mais de um acompanhamento constante. Se for numa questão da química, você curar pela palavra, curar através da palavra, que é o processo da psicanálise. Existem algumas dúvidas, vamos dizer, se é possível, mas já existem trabalhos comprovados que sim, que seja possível. Talvez até paralelo com alguma outra medicação, provisoriamente, mas já existem trabalhos de sucesso que a psicanálise, ela trabalha esses vícios, essas compulsões, com possibilidades de sucessos. Então, quando falamos de excessos de vício, e aí eu vou tocar aqui no ponto que fala dos excessos de comida, eu já penso numa frase, que é uma frase do Freud, que fala que todo excesso esconde uma falta. E aí nessa frase tem duas palavras que eu considero bem importantes. Uma que é o excesso e a outra que é a falta. E aí me lembra também um livro que eu ganhei de presente de uma amiga. E é um livro bem bonitinho, que é a parte que falta. Eu ganhei de uma amiga já faz algum tempo, mas foi bem significativo para mim, na época que eu ganhei. Ele parece um livro mais infantil, ele tem bastante figurinhas, tem pouco texto, não sei se está dando para ver. Pra cá. Enfim, eu não vou ler o livro, não é esse o objetivo, mas eu quero destacar aqui, bem no inicinho, aonde ele coloca aqui o personagem, que é essa figurinha aqui, e ele fala assim: busco a parte que falta em mim. E aí o livrinho, ele vem todo num desenrolar da historinha, e lá no final, a gente repete novamente a mesma frase. Busco a parte que falta em mim. Eu acho tão interessante, porque apesar de ser um livro com bastante figurinhas, pouco texto, ele é um livro que traz muita reflexão. Tanto no início, ele coloca a parte que falta, e no final também coloca a parte que falta. E o desenho, Diana, é bem o que você estava falando mesmo, aquela falta do buraco.
Ele busca aqui algo para completar esse buraco. E aí, como que a gente fala nisso? Abordando a questão dos excessos de comer, que é tão comum, tanta gente comendo em excesso. Podemos começar falando que o desejo, ele está atrelado a essa falta. E existe aí algo que tá perdido. Sabe quando você sente assim um vazio, um incômodo? A gente até meio que fica assim, até dá uma remexida. A gente não sabe direito falar o que é. Mas falta algo. Eu não consigo explicar, eu não consigo dizer. E essa falta, esse desejo, ele traz um incômodo e também traz excessos, com uma tentativa de tamponar, de novo, né, Di? A Di também tocou nesse tamponar, algo que tem aí, que me incomoda, que eu sinto que falta, que eu não sei dizer o que é e que também muda de lugar. Então, é uma situação tão complicada, tão complexa, porque eu sei que falta, eu sei que me incomoda, e aí eu preciso tamponar com algo, só que isso muda. Então, hoje me falta algo, daqui a pouco parece que é outra coisa, parece que já mudou. E cada pessoa tem uma maneira de lidar com esses excessos, né? Tem pessoas que falam em excesso, tem pessoas que pensam em excesso. Existem pessoas que sentem em excesso, e tem pessoas que traz esse excesso e essa falta para tudo que está relacionado com a comida. Então a pessoa sente uma fome assim, uma fome louca. Não, hoje eu preciso comer aquele bolo de chocolate. E aí vai na geladeira e ataca aquele bolo de chocolate, porque é esse bolo que vai satisfazer esse buraquinho que está ali dentro, essa coisa que me incomoda, que eu não sei dizer exatamente o que é, mas tem algo ali que não é o bolo de chocolate. E aí a pessoa vai lá, come o bolo de chocolate. E esse bolo, ele quase como que um carinhozinho ali, um afago. Nossa, que bom, era isso, me satisfez, tampou o buraquinho. Só que passam uns minutinhos, não, peraí, não era o bolo, eu preciso de algo diferente. Aí volta lá na geladeira, não, eu vou tomar uma bebidinha. Aí não era o doce, eu preciso de um salgadinho, vou comer uma empadinha, ou um pão de queijo, falando aqui, né, do mineiro, aqui tomando um cafezinho com pão de queijo. E esse ciclo não termina, porque eu sempre vou precisar de comer algo mais, algo diferente, para tampar esse buraquinho que eu não consigo identificar exatamente o que é. Então, tem um excesso e tem uma fome que não é necessariamente uma fome de barriga. É uma fome, sim, que vem de dentro, que eu não consigo identificar. É um desconforto, é uma angústia, mas é algo que ele não vai ser sanado com comida. E quando a pessoa não consegue identificar isso, esse ciclo não para. Porque come algo, traz um alívio, mas passa. E aí vem o desconforto outra vez. Aí eu preciso de comer mais, eu preciso de outra coisa diferente, porque o alívio vem, só que ele passa. E quando passa, eu sempre preciso de um algo mais. Parece que a comida vai curar, mas não cura. O vazio fica. E aí, quando a gente se vê diante de uma situação assim, eu acredito que fica um convite para a gente refletir. O que essa fome está querendo me dizer? Vamos colocar a fome até entre aspas. Será que realmente é uma fome? Será que é a barriguinha mesmo que está pedindo? Mas tem algo aí que quer me contar, que quer me dizer. Porque a comida, nesse caso, ela está sendo utilizada como um anestésico. E é algo que não está resolvendo. Não adianta voltar na geladeira e pegar outro pedaço de bolo, nem buscar outra bebidinha, nem buscar outro salgado, porque o incômodo vai continuar. Independente do motivo, se é falta, se é excesso, existe um sofrimento nessa pessoa, nesse indivíduo. Essa pessoa precisa, sim, de acolhimento. E aí eu concordo com a Di. Também acredito que a psicanálise pode ajudar aí a gente a
a consertar essa baguncinha, talvez, né, que está dentro da pessoa, do indivíduo, esse desconforto que ele não sabe de onde vem, mas que vai e que volta o tempo todo, vai e volta. Quase como um ciclo sem fim. Eu concordo com você, Dri. Acho que esse consumo excessivo, essa necessidade de consumir, seja comida e qualquer outro vício, ele parece que funciona como uma tentativa de escapar de um desconforto, de uma parte que falta, que é isso que você deixou tão bem claro. Então, esse objeto, ele alivia, como disse você muito bem, essa tensão psíquica, porque não é sobre comida, não é a comida descer e para o trato digestivo, nada disso. É sobre esse objeto, essa comida que vai aliviar essa tensão. Só que essa tensão, ela é aliviada muito rapidamente e ela vai e bate na sua porta na sequência. Então, isso, de novo, você vai buscar, como você disse bem, outro alimento para tentar ver. É como aquele desespero que às vezes nós temos quando você abre a geladeira e parece que você quer aquilo que não está lá. Então, eu quero comer um doce, mas não é bem aquele doce de figo que está ali, é outra coisa. Seria um bolo, alguma coisa assim. Parece que quando você está com a geladeira lotada, você não fica tão desesperado, mas basta ter pouca coisa para você consumir ali, aquelas bobagenzinhas no sábado à tarde, que você entra em desespero. O que é que você acha, Di? Eu lembrei agora, quando a Adri estava falando da compulsão pelo alimento, né? Existe muitas pessoas hoje em dia que fazem aquelas cirurgias bariátricas. E tem vários tipos já, antigamente faziam tirando um pedaço do estômago, outros botam um balão, uma válvula, mas enfim, só mexe no estômago. Mas acompanhado disso tem que ter toda uma equipe de profissionais. Com certeza, a psicanálise, ela tem o seu papel, tem sempre na equipe um psicólogo, um psicanalista. Para quê? Porque você não vai operar a cabeça, mas necessita, sim, de acompanhamento. Acompanhamento, porque se você muda, volta, a compulsão ela continua. Você não muda, não opera a cabeça da pessoa. A operação tem que ser outra. É o trabalho, é a análise que tem que ser feita para trabalhar esses buracos, essas faltas, que muitas vezes, ou na grande maioria, elas são geradas na infância, são traumas da infância, que ficaram perdidos e, ao longo da vida, esse ser que somos nós, faltantes, ficam querendo completar essa falta com essas compulsões que a gente vem falando aqui, esses vícios que são no sentido de acalmar o nosso psique, vamos dizer assim. Interessante que essa questão do transtorno, a gente muitas vezes fica apegada num objeto externo, né? Como vocês mesmos estavam dizendo, para tamponar essa falta, mas o quanto que o externo chega para barrar ou para ajudar, na verdade eu ia dizer aliviar, esse psiquismo no lado interno. O quanto que esse objeto ele chega como um objeto de alívio dessa pressão, desse psiquismo que não dá conta de fazer algo a mais com esse excesso que transborda e toma conta e acaba que, por vezes, colocando o sujeito numa posição de mal-estar. E ele não vai dando conta de lidar. Então, até quando as meninas dizem sobre a psicanálise para poder ajudar a aliviar nessa questão, ou de encontrar uma elaboração psíquica para essa angústia, a psicanálise ela ganha espaço para isso, para ajudar nessa elaboração do que fazer, do que poder transformar esse estímulo, esse excesso que acaba trazendo mal-estar em algo produtivo para o sujeito, para ele parar não só de ficar nesse lugar de descarga, nesse uso desse objeto, mas também de fazer algo produtivo no psiquismo, que ele possa utilizar essa energia em algo que vai trazer um benefício para a sua vida. A psicanálise freudiana destaca
que o uso compulsivo de pornografia pode levar a uma dessensibilização de uma busca por estímulos. Então, nós buscamos esses estímulos constantemente para tamponar alguma coisa, como disse muito bem minhas colegas anteriormente. Essa busca intensa por esses estímulos, elas vêm por esse desejo de ter uma relação real com o outro. Só que essa relação real com o outro, ela não existe no momento que você busca outros artifícios para chegar ao prazer. Como nós falamos no programa da semana passada, quando você busca esse prazer constante, ele termina virando um ato compulsivo, um vício realmente naquilo que você está buscando. Mas isso acontece porque esse prazer mecânico que a pornografia nos traz, ele é vazio de afeto. Não existe a interação do outro com você. Você está com uma revista ou com uma outra tela para buscar esse prazer imediato. Só que ele vai terminar deixando você vazio novamente. Por isso, nós falamos que a compulsão, ela vira um problema quando ela transforma, ela tira de você esse estado de contemplação onde você poderia interagir com o outro. Como a Adriana falou muito bem, a questão da busca da comida do tempo todo é um esvaziamento de um desejo que termina prejudicando essa capacidade de você ficar relaxado, de você poder interagir de uma forma mais prazerosa. Quando você busca, seu vício, por exemplo, é em doce, você vai buscar doce o tempo inteiro, para você não importa se é manhã, tarde ou noite. Esse vício vai vir. Só que quanto mais você come, mais vontade você tem depois, porque o seu organismo termina se adaptando também dessa forma. Então, por trás desse padrão, podem existir, como dizem, como é dito por Freud, feridas narcísicas, cicatrizes de uma rejeição, de um abandono ou uma ausência de uma validação na infância, que fazem com que você, como sujeito, busque a pornografia ou um objeto substituto acessível e previsível. Tudo que não é nesta relação quando ela é dual, quando existe o outro na sua frente, quando ela é muito mais prazerosa e prazerosa para os dois. O que é que vocês acham, meninas? Eu gosto muito de pensar na psicanálise para trabalhar qualquer tipo de vício, de excesso, porque a psicanálise ela não trata o vício simplesmente como algo que deve ser eliminado, mas ela olha para o sintoma e vê que tem um sentido para aquele sujeito. O sintoma, ele faz parte dele, ele não está ali à toa. E aí o trabalho analítico, ele vai buscar permitir que o sujeito possa dizer mais sobre esse vício, né? A gente tem, nós somos profissionais, né, da psicanálise, a gente pergunta para os nossos pacientes, fale-me mais sobre isso, não é assim que a gente fala? Então, a gente quer saber mais sobre esse vício. E isso abre um espaço para que seja possível uma elaboração, uma reinscrição desse desejo. Fazer com que isso possa ser, talvez, modificado ou reestruturado. Qual seria a palavra? Não sei. O que vocês pensam? Eu acho que é elaborado mesmo, né? O Freud falou que a gente relembra, revive uma coisa, repete e depois elabora. Só que muitas vezes, ou no caso da compulsão, você ainda não elabora. Você lembra, revive, né? Repete. Lembra e repete, talvez até tentando sair, mas nessa tentativa de sair, você não... Isso é no inconsciente. Então, você quer tamponar, porque na hora que você está tamponando, você está, vamos dizer, de uma forma superficial, você se satisfaz. Tem um alívio, né? Tem aquele alívio. Só que, se você não elabora, você fica escravo de você mesmo a vida toda. E aí a gente fala de drogas, de álcool, de sexo, de comida, tudo que é excesso.
E a gente vive muito mais na dor. Se você fica repetindo, fazendo esse looping, dessa dor, dessa falta, você fica na dor. De uma forma ou de outra, você está na dor, mesmo satisfazendo o seu vício. Eu acho que compulsão, o contrário dela é a liberdade. É você ser livre de você mesmo. Porque o vício, ele lhe aprisiona, ele lhe deixa preso em si mesmo. Pensando sobre as questões dos objetos, alguém estava dizendo sobre bebida, alimentação, sexo, jogos, as compulsões em geral, o quanto que a gente utiliza objetos do externo para tentar frear essa angústia, para dar conta nessa busca de ter essa vazão desse excesso que acaba citando esse psiquismo o tempo todo. A pessoa não dá conta do como se organizar e elaborar as questões psíquicas. Precisa de algo externo para poder ajudar a se organizar, a se proteger. E o quanto que as meninas estavam também dizendo da psicanálise. E a psicanálise não só vai dizer dessa organização e dessa proteção psíquica, que dizem das barreiras psíquicas que supostamente as crianças acabam construindo na relação com esse adulto, mas também de encontros de elaboração, de transformação dessas angústias em algo que vai ser muito mais produtivo, psiquicamente falando. Para você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado a Diana, obrigado a Adriana e a Glaise, obrigado pela contribuição de vocês e até o próximo.